Olá, bem-vindos a todos ao Lusolab, o podcast da diáspora portuguesa, onde partilhamos o talento português pelo mundo fora, numa espécie de laboratório do que Portugal faz de melhor. Eu sou o Diogo Aires Coelho, Project Leader na Boston Consulting Group, baseado no Dubai, e nos últimos anos focado na área de desporto e do setor público. Hoje tenho muito gosto em entrevistar o Luís Teles. O Luís é CEO do Standard Bank Angola, desde 2018. Sob a sua liderança, o banco foi várias vezes reconhecido como o Banco do Ano. Com mais de 26 anos de experiência no setor financeiro, o Luís viveu e trabalhou em Lisboa, Seul, Londres, Joanesburgo e Luanda, onde vive atualmente. O Luís é licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa e tem o MBA da Universidade Nova de Lisboa e também já completou vários programas executivos no INSEAD. O Luís também é membro da direção do Conselho da Diáspora e coordenador do Núcleo Regional de África. Luís, muito obrigado pelo tempo e disponibilidade para esta entrevista. E indo diretamente aqui à pergunta que fazemos a todos os nossos convidados, que é, se contássemos ao jovem Luís que um dia seria CEO de um banco internacional e que este seria reconhecido várias vezes como o melhor banco do ano, o que é que o jovem Luís diria deste percurso? Muito bem, olá Diogo, obrigado pela oportunidade e pelo convite, é um prazer estar aqui em mais um episódio do Lusolab, que é um projeto fantástico do Conselho da Diáspora e olha, eu diria que acreditava, sinceramente, acho que talvez diria que era para isso que estava a trabalhar, era para isso que estava a investir e sempre me senti muito confortável em liderar e sempre pensei que o meu futuro ia ser um futuro em que pudesse ter a oportunidade de liderar pessoas, de liderar projetos e, portanto, não sabia se iria ser na banca ou noutro setor qualquer, mas desde pequeno que senti essa responsabilidade e essa vontade por assumir papéis de liderança, por isso. Obviamente ficaria contente e mais autoconfiante, porque penso que todos nós passamos por fases de menos autoconfiança, mas naturalmente que iria acreditar. Excelente. E que, para este sucesso todo, que fatores é que acham que terão contribuído para este sucesso? E como é que o Luís mede o seu próprio sucesso? Olha, eu acho que os fatores que contribuem para o nosso sucesso profissional, enfim, o meu eventualmente em particular, são alguns. Eu diria que ter paciência é um deles, portanto não ter excessiva pressa em chegar lá, saber medir os horizontes e perceber que há coisas que levam tempo a construir. Outra coisa muito importante para mim, penso que contribui decisivamente para a minha evolução, tem sido o investimento em mim próprio, portanto investimento em formação, em querer aprender, manter a curiosidade intelectual, querer saber mais. Obviamente outra coisa que eu tenho sempre o defeito de fazer é que digo sim demasiadas vezes, e quando digo sim, e quando tu pões o braço no ar, muitas vezes que estás disponível para ajudar, para participar em projetos, isso abre-te portas, abre-te opções e acabas por ganhar talvez experiências que outros mais conservadores não têm e provavelmente prepara-te melhor para continuares a evoluir. Por outro lado, acredito muito que devemos sempre estar disponíveis para ajudar. Acredito muito na teoria do elevador, não é? Que devemos sempre estar disponíveis para ajudar os outros e, portanto, sempre que alguém precisar de ajuda, devemos ter proativamente disponibilidade para poder ajudar e penso que isso contribui no longo prazo, não só para termos depois uma rede maior de contactos, mas também para aprendermos. Outra coisa que eu acho que é importante, que normalmente digo também às minhas equipas, aprendi com o Obama, que é para sermos um grande líder, é preciso primeiro sabermos ser um bom seguidor. E eu acho que no início da minha carreira aprendi a ser um bom seguidor. Portanto, saber ser leal, ser dedicado e apoiar projetos que foram iniciados por outros líderes e com eles aprender. Portanto, não apenas tentar acompanhar e aprender com os melhores líderes, mas também saber contribuir para o que por vezes são projetos de outras pessoas, não é? Ou de outras empresas, de outras organizações. E, portanto, eu acho que todos esses fatores em conjunto, ao longo dos anos, foram paulatinamente, eu acho que lentamente, de forma consistente, contribuindo para criar
enfim, a minha carreira e toda esta aprendizagem. Hum, eu diria que é muito importante para nós estarmos em constante aprendizagem e estarmos sempre um pouco desconfortáveis, não é? Hum, Tal como estamos aqui hoje os dois, ligeiramente verdade. desconfortáveis a fazer esta entrevista, mas eu acho que é importante nós estarmos sempre a desafiar-nos e sentirmos que estamos sempre ligeiramente desconfortáveis. Isso ajuda-nos a crescermos e a aprendermos. É nesses momentos que se cresce mais, provavelmente, quando se está desconfortável, se Sim, eu arrisca. acho que sim, acho que é nesses momentos que nós descobrimos mais sobre nós próprios, não é? Ficamos um pouco mais autoconscientes e também conseguimos trabalhar em algumas lacunas que vamos identificando ao longo da nossa carreira e de forma proativa e deliberada investir nessas competências com repetição, com várias experiências, vai ajudar-nos a ficarmos mais descontraídos e mais confortáveis nessas situações. Excelente. E vendo agora uma carreira de sucesso, às vezes esconde, quer dizer que houve episódios difíceis e Uhum, histórias de momentos desafiantes. uhum, O Luís poderia partilhar algum momento assim, ou história que tenha sido difícil e uhum. como é que superou esses momentos? Olha, eu tenho muitas histórias difíceis. Eu acho que todos nós, à medida que vamos evoluindo na nossa carreira, passamos por momentos menos bons. É normal e acho que é saudável falar dessas coisas para que possamos não só nós próprios aceitar mais facilmente esses desafios, mas também podemos partilhar com outros para que se sintam mais confortáveis a passar por esses momentos. E há muitos momentos em que, por exemplo, não estás a ter o impacto que queres ter, não estás a ter o resultado que todo o teu esforço, todo o teu investimento ah, poderia merecer, mas não Uhum. estás a conseguir a ter aquele resultado, ou a equipa não está a ter um buy-in em determinada coisa, ou muitas situações em que por vezes parece que tudo corre mal, não é? Eu diria que talvez um dos piores momentos da minha carreira foi quando assumi ahm, esta função atual como CEO do Standard Bank em Angola e infelizmente tinha que lidar com algumas pessoas tóxicas Uhum. e uma dessas pessoas decidiu fazer um conjunto de acusações grande em relação a mim, à minha integridade, de tal forma que eu tive uma investigação interna Uhum. sobre mim, que durou vários meses e que pôs em causa, enfim, a minha reputação, a minha integridade, não é? E foi um momento muito difícil. Pensei em desistir. Felizmente tenho pessoas que acreditam em mim e que me disseram que todos os CEOs passam por isso. Uhum. É necessário nós sabermos ser resilientes, aprendermos a passar por esses momentos, saber esperar, acreditar que fazemos bem as coisas, acreditar nas nossas decisões e que somos genuinamente pessoas interessadas, idóneas, honestas. Felizmente, no final desse processo, todas as acusações foram, obviamente, não se confirmaram e, obviamente, eram mentira. Alguém que queria destabilizar o banco e destabilizar a minha credibilidade. Essa pessoa acabou por ser despedida, infelizmente para ela, e eu consegui ultrapassar esse momento, senti-me muito mais confiante. Penso que também, do ponto de vista do grupo, o grupo ganhou muito mais confiança em mim depois de passar esse momento e penso que me fez mais forte. Obrigado por partilhar este momento, Luís. Eh, eu gostava também de perguntar o que é que lhe dá gozo na carreira que tem. Obviamente que o CEO com muitas responsabilidades, mas uma carreira que já tem sido longa neste cargo. E o que é Uhum, que o mantém motivado e com a ambição sim. de continuar? Olha, o que me dá mais prazer é estar com pessoas, não é? É lidar com pessoas, é ver as pessoas que trabalham comigo a ter sucesso, a evoluírem, a crescerem, a ganharem mais responsabilidades. Isso é o que me dá mais prazer. Dá muito prazer contratar novas pessoas, dá muito prazer interagir com os nossos graduates. Nós fazemos reuniões, encontros, pequenos almoços com várias pessoas do banco, com várias turmas de graduates que temos, fazemos town halls, assim, uma série de eventos que organizamos. E em todas essas interações eu aprendo alguma Uhum. coisa e sinto que consigo ajudar alguém a aprender algo novo, não é? E portanto, eu penso que isso é que me dá energia. A minha motivação, enfim, vem da minha família. É muito simples. Da minha mulher e dos meus filhos é quem me dá motivação, é quem me empurra, digamos assim, para a frente e é para eles
que eu trabalho e que procuro ser sempre melhor. Mas obviamente que a nossa ambição é algo que tem que ser continuamente renovada, não é? Temos que estar sempre a tentar melhorar o que estamos a fazer, e todos os anos temos a oportunidade para tentarmos encontrar novos horizontes, encontrar novas metas. E isso é feito à medida que a nossa equipa atinge novos objetivos. Um dos hábitos que nós temos é olhar para trás, por exemplo. Eu acredito muito que para nós conhecermos o nosso futuro é preciso primeiro percebermos o nosso passado e sabermos quem somos. E muitas vezes em equipa o que nós fazemos é olhamos para os últimos 5 anos, por exemplo, e quando olhamos para os últimos 5 anos e vemos de onde viemos e o que já conseguimos atingir, isso dá-nos muito mais confiança que é possível fazer muito mais. E, portanto, isso também é outra forma que nós utilizamos para renovar a nossa ambição. Mas é uma luta constante, a motivação e a ambição, independentemente do título, independentemente das responsabilidades que nós temos, a motivação tem que ser intrínseca, tem que vir de nós. E todos nós temos que saber de onde vem essa ambição e acarinhar essa fonte de ambição, não é? Para que possamos ter energia e acordar todos os dias com vontade para fazer mais. Excelente. Luís, queria mudar aqui para um tema de adaptação a diferentes países e culturas. Obviamente que o Luís já esteve, como eu referi na introdução, em imensos países, diferentes continentes, Europa, África, Ásia. Como é que se consegue adaptar a diferentes culturas tão bem? E conselhos é que daria a portugueses que estão a pensar fazer uma carreira internacional ou agora já iniciá-la para se conseguirem adaptar? Olha, eu acho que quando nós mudamos de país, para mudarmos de país, primeiro temos que, obviamente, estar convencidos que o projeto é o projeto que nos vai motivar e nos vai dar energia, não é? Portanto, primeira coisa. Segunda coisa, a empresa para onde nós vamos. Isto é muito, muito importante. Os valores dessa empresa têm que estar alinhados com os nossos valores. Se nós não temos um projeto motivador e uma empresa que esteja alinhada com a nossa maneira de ver o mundo, então não vamos ter futuro naquele projeto. E depois vem a mudança de país. Não é? E a mudança de país, eu costumo dizer, não é uma decisão nossa, é uma decisão da família. Não é? Tem que ser uma decisão em família, tomada pela família, porque é uma decisão, como sabes, bastante disruptiva, não é? Que obriga a muitas cedências, obriga a muitas alterações de rotinas, não é? E nós, seres humanos, somos animais de rotinas e de hábitos, não é? E, portanto, para nós mudarmos hábitos, nós temos que estar confortáveis com o que vamos fazer. Óbvio, para podermos ter sucesso, a minha experiência e a recomendação que eu normalmente faço a pessoas que querem emigrar, querem mudar de país, é primeiro estudar o país, isto é óbvio, não é? Saber a cultura do país, saber a história do país, saber o que é que anima aquele país, quais é que são alguns complexos históricos que possam existir eventualmente, temas mal resolvidos ou temas que estão latentes mas que não são comunicados, alguns tabus que por vezes existem, e portanto aprender o máximo possível sobre esse país. E depois eu acho que nós portugueses temos uma enorme capacidade de adaptação e uma enorme sensibilidade cultural. Nós somos capazes de perceber rapidamente diferentes culturas, quais é que são os temas que são importantes, quais é que são os temas que são sensíveis, e nós temos que ser humildes, não é? Isso é outra coisa muito importante. Se não formos humildes, vamos ter mais dificuldade de adaptação no país onde nós vamos estar. Portanto, em todos os países onde eu já estive, seja na Ásia, seja na Europa, seja em África, todos estes temas estiveram presentes. E é sempre necessário, eu, por exemplo, recordo-me, quando estive na Coreia do Sul, eu era o único estrangeiro, eu estava a trabalhar numa organização que tinha dezenas de milhares de colaboradores, e eu era o único estrangeiro naquela organização, não é? E ainda bem novo na altura. Ainda muito novo, foi a minha primeira experiência profissional e, portanto, tive que encontrar uma forma de conseguir respeitar a cultura local, a língua local, os costumes locais, mas sem esconder quem eu sou. Isso é outra coisa muito importante. Nós, quando vamos para outro país, vamos como um todo, não é? Nós somos portugueses e temos que ter orgulho em ser portugueses e temos a oportunidade para também mostrar o que é Portugal nesses sítios, o melhor que Portugal tem, não é? E, portanto, sermos bons exemplos. E ao longo do tempo, tu vais aprendendo a perceber e a apanhar determinados
determinados traços culturais desses países e rapidamente mantendo-te como uma pessoa humilde, honesta, uma pessoa previsível, não é? Uma pessoa que ajuda e que está disponível. Rapidamente ganhas a confiança das pessoas e és tratado como um dos locais. Isso é que é a parte mais importante, que as pessoas desse país sintam que tu estás a acrescentar valor àquele país. Isso é fundamental. São traços que são valorizados em qualquer país, diria, certo? Sim, eu penso que sim. Há países que a diferença cultural é grande em relação a Portugal, há outros que a diferença cultural é mais pequena. Mas seja pela língua, seja por diferenças culturais mais pequenas, nós corremos o risco de esquecermos que estamos num país diferente do nosso. E corremos o risco também de esquecermos que devemos respeito para com a realidade e a cultura desse país. Portanto, eu já vi muitos casos de portugueses a falharem na integração em vários países, seja porque as pessoas não têm agilidade cultural e não mudam, seja porque as pessoas por vezes têm alguma superioridade, sentem alguma superioridade ou sentem que são especiais, seja porque falta humildade, seja por outras razões. Infelizmente estas situações ainda ocorrem, mas é muito importante para nós que queremos ter a experiência internacional, não é? Que queremos beneficiar dessa experiência internacional, termos estas bases e estas características bem presentes para podermos ter sucesso no que estamos a fazer. Excelente. E agora indo também aos jovens, muitos jovens acabam por querer ou ter que, mas em muitos casos também querer ter uma carreira internacional. Se o Luís estivesse agora a começar uma carreira em 2025, com as transformações que estão a acontecer, onde é que se focaria? Que tipo de áreas, competências? Como é que abordaria o início de uma carreira nesta fase? Sim. Eu acho que hoje, mais do que nunca, vivemos num mundo global, não é? E, portanto, para nós termos sucesso na nossa carreira, é necessário nós sabermos viver num mundo que é global. E para isso, as pessoas precisam ter mundo, não é? E eu recomendo a todos, tal como os meus pais me forçaram e me convenceram a ter esta experiência internacional desde cedo, eu recomendo sempre que possível que as pessoas possam ter mundo. E ter mundo pode querer dizer simplesmente viajar em turismo, em férias. Pode ser ter um projeto, ir aprender línguas, fazer o Erasmus, estudar fora, etc., se for possível. Se não for possível, eu acho que ter uma experiência internacional quando começamos a carreira é fundamental. Podemos aprender com os melhores, podemos ter projetos de maior dimensão, podemos ter uma maior intensidade de aprendizagem dada a maior rotatividade de iniciativas às quais estaremos expostos e obviamente estarmos rodeados de pessoas, sejam os melhores nessas áreas onde estamos a trabalhar, sejam pessoas que, como nós, estão a ter essa experiência internacional, vai contribuir para o nosso futuro. E vai contribuir não apenas para os próximos 5 anos, mas vai ser muito útil passar 10, 20, 30 anos na nossa carreira. E há muitas coisas que se aprende no início da carreira que nós só vamos usar muito mais à frente. E, portanto, eu recomendo esse tipo de exposição internacional, experiência internacional, cedo, quanto mais cedo melhor. Isso influencia a forma de ver o mundo, influencia a tolerância, influencia as opções, a perspectiva das pessoas, ter uma visão mais macro, mais de helicóptero em relação ao mundo, e isso também influencia o nosso estado de espírito, não é? O nosso positivismo, o nosso otimismo em relação ao futuro é também influenciado por isso. Quanto menos exposição internacional nós tivermos, eu acho que mais limitados vamos ser e vai ser mais difícil nós conseguirmos evoluir. Excelente. Que a exposição internacional como um fator importante para o crescimento pessoal e profissional. Sim. Quer dizer, eu podia também estar aqui a falar de competências específicas em relação a temas de tecnologia, enfim, ou outro tipo de competências técnicas, digamos assim. Eu acho que nos dias de hoje o que é mais importante para lá das competências técnicas são as competências de relacionamento interpessoal, são as competências culturais, é a capacidade de aprendizagem. Essas competências é que fazem a diferença. Porque as competências técnicas qualquer pessoa pode aprender, não é? As competências comportamentais são muito mais difíceis. E até mesmo pensando num mundo com AI, não é? Exato.
que nos permite ter muito mais capacidades técnicas mais facilmente. Exatamente. Temos acesso a tudo hoje, não é? Claro, Hoje com a mas inteligência a parte artificial, interpessoal, de mais relações, difícil. essa é mais Mais difícil de difícil. substituir, certo? Sim, sem dúvida. Excelente. Luís, gostava de passar para a segunda parte do nosso podcast, em que vamos falar um bocadinho dos portugueses e também de Portugal. Penso que já tocámos um bocadinho antes, mas sobre um bocadinho a identidade dos portugueses e, na sua opinião, quais é que acha que são os principais pontos fortes dos portugueses e também, eventualmente, algumas áreas em melhoria e que nos pudessem permitir destacar mais até internacionalmente? Sim. Eu acho que nós estamos a mudar, sabes? Enquanto nação, estamos a mudar. As últimas gerações têm trazido uma nova realidade. E, portanto, dizer o que é um português hoje não é a mesma coisa que era dizer o que é um português há 50 anos atrás. É diferente. As novas gerações, com acesso à educação, à formação, mundo, como eu falei há pouco, são diferentes, são portugueses diferentes. Mas eu acho que há características comuns. Nós somos muito, muito trabalhadores, somos disponíveis. Eu penso que os portugueses são pessoas leais, são pessoas que querem provar, têm vontade de provar, têm energia, têm garra e são pessoas de entrega. São pessoas de entrega. Também vejo que os portugueses são muito resilientes, têm capacidade de resistência aos momentos menos bons ou mesmo quando a adaptação é difícil, conseguem insistir até ter sucesso. E nesse aspecto, penso que temos tudo o que é necessário para ter um grande sucesso enquanto país. Eu acho que pode haver situações em que pensamos pequeno. Okay? Pode haver situações em que temos falta de autoconfiança. Não é? Pode até haver situações em que as pessoas no passado tinham vergonha de dizer que eram portugueses. Não é? Eu penso que isso não existe hoje, sinceramente. Com as novas gerações, o que eu vejo e as pessoas com quem eu interajo cada vez mais não me dá esses exemplos. Cada vez mais eu vejo gerações super confiantes, ambiciosas, otimistas, querem fazer acontecer, querem ter impacto, querem mudar e, portanto, eu acho que cabe-nos a nós, enquanto país, encontrar uma forma de canalizar essa energia positiva, não é? Essas competências, esse talento que temos e muito neste país para benefício de Portugal, não é? É isso que nós temos que fazer. E também se calhar um bocadinho mais da própria interajuda e coordenação entre a diáspora, entre os portugueses, também. Sim, eu penso que isso é algo que é necessário. Penso que isso é algo que temos que continuar a investir. Tenho muito gosto e muita honra em fazer parte do Conselho da Diáspora, porque acredito que os portugueses têm que se ajudar mais uns aos outros, principalmente fora de Portugal. Em Portugal, particularmente, mas fora de Portugal acho que ainda é mais importante. Já começa a haver alguns exemplos disso, mas ainda temos muito caminho a percorrer para sermos uma diáspora mais organizada e mais com maior espírito de grupo e de identidade para o bem comum, digamos assim. E eu vejo isso acontecer em algumas diásporas de outros países que são muito focadas em apoiar-se uns aos outros. Nós ainda não, ainda aqui e ali ainda temos algumas situações de algum individualismo, digamos assim, falta de querer apoiar e de querer de forma altruísta ajudar a melhorar a marca Portugal ou ajudar empresas ou empresários ou portugueses que precisam de apoio, mas felizmente vejo mais exemplos disso, mas diria que é uma das áreas onde temos de trabalhar. Sim. Excelente. E falando de Portugal e tendo Luís uma imensa experiência no setor financeiro, o que é que acha que seria necessário fazer para aumentar o investimento em Portugal e mesmo o financiamento das empresas, da economia em Portugal? Sim. Para que possamos crescer mais e ter mais oportunidades, até mesmo para os portugueses que estão fora voltarem, não é? Com entusiasmo. Bom, eu acredito e sempre acreditei que, digamos assim, a riqueza, não é? E o crescimento é feito nas empresas, não é? Portanto, é o setor privado que tem que trazer esse crescimento para a economia. Nós temos tido bastante investimento
nos últimos anos. Em Portugal, investimento direto estrangeiro, investimento privado até nacional, o que é bastante encorajador e acho que é um ótimo sinal de confiança no futuro. E penso que temos imensas oportunidades em Portugal, em tudo o que tem a ver com a economia do conhecimento, com tecnologias, com a economia do mar. Enfim, eu acho que há várias áreas em que Portugal, pelo talento que tem e por todas as condições que enquanto país nós conseguimos oferecer, que tem uma proposta de valor que é altamente competitiva a nível internacional para atrair mais investimento direto estrangeiro nessas áreas. E penso que o país tem vindo a preocupar-se cada vez mais em atrair investimento em determinadas áreas, com um pouco mais deliberado na atração desse investimento. Vejo também com agrado que temos muita capacidade local, técnica e muito conhecimento disponível, seja nas universidades, seja nas empresas. Penso que talvez, havendo um maior foco em quais é que são essas áreas, nós, inclusivamente na diáspora, podemos ajudar e muito a trazer mais investimento para Portugal nessas áreas específicas, que obviamente as autoridades terão que definir quais são, mas todas as áreas de maior valor acrescentado que vão contribuir mais para o PIB e para um maior crescimento do PIB e para uma maior riqueza no país, que depois possa eventualmente ser melhor distribuída. Acho que temos todas essas condições. Penso que talento não nos falta, sinceramente. Às vezes falta-nos um pouco de organização, falta-nos um pouco de visão de longo prazo, falta-nos, penso que todas as outras condições, seja condições de país, a nível de estabilidade, a nível de clima, a nível de segurança, enfim, a capacidade linguística de falar línguas dos portugueses é fantástica, a multiculturalidade que temos em Portugal e com a qual sabemos conviver, não é? É algo que tem um valor imenso hoje em dia, e tudo isso são temas que são valorizados por multinacionais que se querem estabelecer Claro. Em alguns países, e Portugal está bem posicionado. E há muito talento que quer vir para cá, não só os portugueses, mas eu Isso. cada vez que venho a Lisboa, a Portugal, vejo Uhum. mais talento estrangeiro Sim. que vive cá, não só está cá de férias e a Uhum. fazer turismo, mas que já vive cá e que tem trabalhos cá e eventualmente também para fora. E isso acho que é encorajador, acho que temos que aproveitar isso. Temos que aproveitar e temos que saber atrair os melhores. Uhum. É fundamental, ainda há pouco falávamos disso, quando nós temos um determinado projeto, nós temos que garantir que o projeto é feito pelos melhores, não é? E, portanto, se os melhores estão em Portugal, excelente. Se os melhores não estão em Portugal em algumas áreas, temos que saber trazê-los. E, por exemplo, uma das áreas que eu acho que seria importante investir aí cada vez mais é na aproximação das universidades às empresas. Nós temos um tecido empresarial composto essencialmente por PMEs. As PMEs são empresas familiares, muitas delas, não é? Empresas que estão a fazer uma viagem de estruturação, profissionalização, governance, modernização, investimento em tecnologia, crescimento, e nós até hoje temos sido essencialmente um país exportador, não é? E nós temos que mudar um pouco esse mindset de muitas dessas PMEs que se habituam a exportar, depois têm medo de dar o salto seguinte, que é investir. Para além de exportar, investir no estrangeiro e começar a crescer, e por que não ter grandes empresas globais a partir de Portugal? Nada nos impede de fazer isso. E mesmo eventualmente podemos dizer, ok, falta-nos capital, não é? Mas o capital está disponível, não é? Tem que ser bem motivado e tem que ser atraído para projetos que tenham futuro, não é? E penso que temos todas as condições para fazer isso. Claro que sim. E até fazendo aqui a ponto com eventuais parceiros, o Luís vive em Angola. Gostava de falar um bocadinho da relação entre Portugal e os PALOP e Angola em particular. Como é que vê atualmente a relação comercial e empresarial entre estes dois países? E o que é que é preciso para estreitar essa relação, dinamizá-la, não só mantê-la? Olha, eu trabalho ativamente todos os dias nessa relação. Eu acho que a relação Portugal-Angola é uma relação importantíssima para os dois países, não apenas para Portugal, mas também para Angola. Portugal tem um papel fundamental no crescimento, na diversificação da economia angolana, e tem neste momento cerca de 1.200 empresas a operar em Angola. Temos mais de 5.000 empresas portuguesas a exportar para Angola. E, portanto, temos uma presença enorme de 130 ou 140 mil portugueses registados a viver em Angola, e, portanto, temos uma relação de décadas com Angola, com famílias,
relações empresariais, de amizade, e eu reconheço que há uma enorme proximidade entre os dois países. E, portanto, acredito muito que Angola pode contribuir bastante para o futuro de Portugal, tal como Portugal pode contribuir e muito para o futuro de Angola. E, portanto, é a nossa responsabilidade, todos nós que estamos envolvidos em África ou estamos envolvidos com Angola em particular, de fomentar e de acarinhar esta relação. É isso que eu tenho vindo a fazer ao longo dos últimos anos. Angola insere-se no grupo dos PALOPs, não é? Faz parte da CPLP, não é? Nós temos esta comunidade, que é uma comunidade de 270 milhões de pessoas, não é? Tem 9 países neste momento, o país não tem, sim. que todos juntos representam a 10ª economia mundial e com um potencial gigante, para todas elas, não apenas para Portugal, mas para todos os países. E tem que ser win-win, concordo inteiramente, e tem que ser aproveitado. Portanto, nós temos que investir muito mais nesta relação. A língua é a nossa principal característica cultural e é o que tem mais poder, não é? E nós temos que proteger a nossa língua e temos que proteger esta relação de irmãos que temos com os outros países que falam português. E, portanto, eu acho que aí, mesmo para as empresas portuguesas, existe um enorme potencial para explorar cada vez mais os países da CPLP. Esses países da CPLP, em particular, se pensarmos em África, nos PALOPs, a África está a passar por uma enorme transformação neste momento. Existe um acordo continental de comércio livre, não é? Que abarca os 54 países africanos e que tem uma enorme ambição de criar um mercado único, não é? Esse mercado único, isento de tarifas, idealmente, é essa a visão que os países africanos têm, liderado pela União Africana. É uma oportunidade enorme, não apenas para os países africanos, mas também para os países como Portugal, que têm apetite, não é? Que têm interesse por operar em África. E nós, tendo a relação que temos umbilical com os PALOPs, nós temos uma vantagem competitiva enorme em relação aos outros países europeus ou de outros continentes que também estão a operar ou querem operar em África. E é essa vantagem que nós temos que cada vez mais acarinhar. Mas obviamente temos que fazê-lo através das relações políticas, das relações institucionais, das relações económicas e sociais que temos com estes países e que obviamente até hoje já representam muito, mas podem representar ainda muito mais. Excelente. E certamente que no Conselho de Diásporas iremos tentar contribuir com um grão de areia para essas relações. E começamos já amanhã com o Euro-África Fórum. Exatamente. Luís, já aqui para terminar o nosso podcast e olhando um bocadinho para o futuro, gostava de lhe perguntar que projetos é que ainda gostava de fazer, o que é que ainda o faz sonhar, quais é que são os desafios quando olha para a frente que gostava de abraçar? Olha, eu neste momento, enfim, obviamente que no meu futuro eu vejo um regresso a Portugal. Quero obviamente estar muito mais perto dos meus filhos, acompanhar o crescimento dos meus filhos, mas o que obviamente me dá energia, como eu disse há pouco, é ajudar pessoas a crescer, liderar projetos ambiciosos e que possam fazer a diferença, mudar o status quo, desafiar, digamos assim, às vezes o status quo que nós temos culturalmente em Portugal, em algumas empresas, e poder contribuir no futuro talvez com uma perspectiva mais inovadora, mais fresca em relação ao que é possível, o que é que pode ser feito. Não sei que setor é que será, estou tranquilo neste momento. Penso que ainda tenho uns bons anos de carreira pela frente, mas gosto de me sentir a crescer, gosto de sentir que estou a ser desafiado e, portanto, estou continuamente à procura de novas ambições, novos desafios para poder sentir que estou desconfortável o suficiente para poder procurar novas coisas. É isso que quero fazer. Excelente. E apoiar Portugal sempre, não é? Exatamente. É Luís, obrigado pela partilha positiva, otimista e todas as lições que partilhou connosco. Eu, aos nossos ouvintes, gostava apenas de dizer para não se esquecerem de seguir o Lusolab nas plataformas de podcast e no YouTube. Partilhem este episódio com quem acharem que pode beneficiar dele e sigam já o próximo episódio. Até ao próximo episódio. Muito bem. Obrigado.